Oi, gente de Caracol, eu estou aqui para apresentar para vocês o tão esperado documentário da Serra das Confusões e Caracol. Então, fiquem agora com as maravilhas do Parque Nacional Serra das Confusões. Na praça central da cidade, a boa prosa acontece a todo momento. Em Caracol está a sede do Parque Nacional Serra das Confusões e por esse motivo foi a escolhida por nossa equipe como ponto de apoio a essa gravação. O céu revela uma janela que brilhantemente dá boas-vindas ao visitante. Por toda a estrada não se imagina essa visão, e só bem perto a atração é que se revela essa paisagem de gigantes. As pedras até parecem brotar do chão numa mistura de cores com o verde preservado. Os moradores contam que as serras brancas e vermelhas ficam diferentes de acordo com a luminosidade do dia, deixando a pessoa com a vista confusa, justificando assim o seu nome. São incríveis mais de 820 mil hectares preservadas, que engloba 11 municípios. Uma extensão grandiosa e que ainda guarda segredos e paisagens não descobertas pelo homem. No caminho até a Gruta dos Bois, nosso carro passou ao lado das formações. O que de longe beira o surpreendente, de perto adentra o imaginário como grandioso, belo e impressionante. Paramos o carro e seguimos num trecho a pé. Caminhada curta que nos leva a uma mudança drástica de ambiente, vegetação e temperatura. E as primeiras imagens da Gruta dos Bois aparecem. Lugar grandioso e belo. E a mudança que eu falei, enquanto eu desci a escada, aqui fica ainda mais perceptível. Nesse ponto, os paredões chegam a ter 25 metros de altura. O clima, bom, a sensação é que a gente sai de uma sauna e entra numa sala com ar-condicionado bem geladinho. No chão, a areia, que é fragmento das rochas de arenito. Quando a chuva bate, parte dessa rocha cai e forma essa areia. Além disso, a vegetação, um verde, samambaias, as árvores, como já tinha dito para você de casa, de tronco bem grosso. E o encontro dessas paredes, o encontro dessas grandes rochas vão formando várias alas. E são essas alas que formam a Gruta dos Bois. E é por aqui que a gente começa a explorar para mostrar mais para você. Quando a gente chega nas Serra das Confusões, que passa pelas rochas, é muito quente. E aqui é um lugar de descanso e é um lugar muito úmido e é maravilhoso para passar o dia e depois sair para explorar outros lugares do parque. O lugar é muito grande e quanto mais caminhamos pelas alas, mais alas aparecem. Em alguns lugares, a água pura escorre em pequenas gotas pela rocha. Nossa equipe, orientada pelos guias e apoiadores locais, colocou um copo em uma delas, esperou que enchesse e experimentou, para que a gente desse uma percepção sobre esse sabor. Meu amigo Lauremar trouxe aqui para mim esse copo de água, que você está vendo agora como foi a captação dessa água. São pequenas gotículas que escorrem das paredes de arenito. E agora eu vou experimentar para ver a pureza dessa água.
é água mineral. Água de uma qualidade muito interessante, muito boa mesmo. Já com um bom trecho percorrido, chegamos a lugares onde a luz solar praticamente não entra e faz mudar a paisagem. Ali, um importante achado para a arqueologia local ocorreu recentemente. Justamente nesse local onde a gente se encontra nesse momento, numa das primeiras expedições feitas para cadastramento dos tipos de espécies de animais, né, da fauna local aqui do parque, foi encontrado um exemplar do maior morcego da América do Sul, que media de envergadura, né, 95 centímetros. Nosso primeiro dia foi chegando ao fim com excelentes primeiras impressões. Nosso segundo dia pelo parque começou com uma imagem interessante. Em pleno sertão nordestino, área onde a seca costuma ser predominante, encontramos esse impressionante mar de verde. Uma das provas da importância de áreas preservadas por todo o território nacional. As flores amarelas e os cactos, típicos da Caatinga, dividem espaço na vegetação. Quem também segue sendo companhia são as formações rochosas do lugar. Seguimos rumo à Toca do Alto do Capim, cruzando um grande trecho dentro do parque. Cortando a estrada, eis que nos aparece uma das mais incríveis formações do parque. Voando, vendo de cima, a surpresa fica ainda maior e mais impressionante. A Pedra das Três Gêmeas, também conhecida como Pedra do Camelo, se destaca em meio à paisagem. Fotogênica, em uma época do ano onde as chuvas deixaram as paisagens geralmente secas, coloridas e brilhantes. Uma natureza completamente exuberante. Escondida por entre a mata, na parte de trás da pedra, está a entrada para a Toca do Alto do Capim. Por ali, inscrições rupestres que marcam a vida de um passado distante. Como as formações são de arenito, com a enxurrada e com a chuva, essas formações, com o passar de muitos e muitos anos, elas vão caindo, elas vão tendo pequenas escoriações. A boca da toca está no mesmo nível de algumas pinturas rupestres que a gente tem aqui do lado de fora. Na parte de baixo você não tem pintura, as pinturas estão niveladas com a boca da toca, o que prova que isso aqui era pedra. A Toca do Alto do Capim está localizada no fundo da Pedra das Três Gêmeas, um lugar incrível. E eu nem cheguei a entrar ainda, mas daqui eu já consigo observar muitas pinturas rupestres e 4 grandes caldeirões. Um lugar muito preservado e que com certeza tem muita história. O lugar tem um teto alto. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Eu tenho 1,85 m. Eu levantando aqui na ponta dos dedos eu consigo pegar, então isso aqui deve ter mais ou menos 2,10 m, 2,15 m de altura. Ali por dentro um caldeirão, mais marcado ainda, a casa de marimbondo que eu tinha comentado, ela está aqui e são muitas as pinturas, de uma perfeição
incrível. Então, olha, gente, esse círculo, é importante não pegar nas pinturas, porque como isso aqui é arenito, é muito frágil. Então, qualquer toque pode ser que esse pedaço de pedra, esse pequeno bloco de pedra, essa capa, acabe caindo. Então, você tem aqui o desenho de talvez uma cobra, um espiral que eu não consigo entender. Aqui já é um pouco quebrado, mas ainda dá para perceber um lagarto, algumas questões de grade, talvez para contagem, administração do tempo. E outra coisa interessante é que naquele caldeirão mais fundo, recentemente, arqueólogos pesquisadores que estiveram dentro da área do Parque Nacional Serra das Confusões encontraram um crânio, fezes humanas e também 2 colares feitos com semente de jatobá e com a garra de um tigre. Talvez isso fosse para representar um pouco das batalhas, algo do costume da época. Esse material ainda não tem data de quando esse crânio existiu, de quando essa pessoa que fez esse colar existiu. Então, não se sabe se há 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil anos. Isso está em estudo ainda. Mas o que se vê é como eu comentei com você de casa, é a perfeição. Aquela ali me lembra um escorpião, aqui mais formas. E isso prova que mesmo sem um alfabeto definido e talvez não se sabe uma linguagem definida, a comunicação sempre existiu na vida do homem. E aqui a gente vê que existiu e continua muito firme, provocando a nossa imaginação para a gente viajar no tempo, sem sair do tempo atual. Nas proximidades da Toca Alto do Capim, outro lugar de formação interessante e riqueza de desenhos, a Toca do Enoque. Aqui chama Toca do Enoque, porque era um rapaz que morou na região aqui, que era dentro do parque, e ele quem conhecia essa toca e veio mostrar as primeiras pessoas que andou aqui procurando as pinturas rupestres. Aqui tem a diferença, eu acho para mim que tem a diferença da Toca do Alto do Capim, porque na Toca do Alto do Capim tem umas pinturas diferentes. Por que assim diferente? Lá a gente não vê tanto lagarto como estamos vendo aqui, e nem o tamanho de uma bandeira, e nessas ferramentas que a gente está vendo aí. E por outro também, lá naquela Toca do Alto do Capim, a professora que veio de São Raimundo Nonato, o pessoal da Fundam, ela fez a escavação exatamente aqui. Aqui na Toca do Enoque foi arrancado 13 esqueletos romanos do homem da pré-história. Foi arrancado aqui, nessa Toca do Enoque. A riqueza dessa área no estudo da arqueologia é impressionante. Nesse outro ponto, a Toca do Muquem, além das tão já faladas pinturas rupestres, também contém gravuras. As formações de arenito possibilitaram os antigos de esculpir na pedra suas origens e sua maneira de viver. A gente está aqui batendo um papo, falando um pouco sobre a questão da preservação dessa área do Parque Nacional Serra das Confusões. Nós estamos próximo à Gruta do Muquem e nesse ponto, uma construção interessante, o Museu da Farinha, que ainda não está em funcionamento, mas a estrutura física já está montada e em breve deve estar tudo funcionando. E leva o nome Museu da Farinha porque nessa região morava o Pedro do Gato, que produzia esse tão típico elemento nordestino, a farinha, aqui nesse local. Perto daqui, a Toca do Muquem, que você de casa viu as pinturas e também as gravuras. Foi o primeiro ponto aqui do parque que a gente encontrou essas gravuras. O time está pronto e a gente, mais uma vez, vai convidando você para conhecer mais esse lugar desse incrível parque do Piauí. Ao nos aproximarmos de mais uma gruta, segue nítida a mudança de temperatura e características de vegetação. Por aqui, um olho d'água também empresta umidade ao ambiente. Nessa pequena toca morou Pedro do Gato. Eu falei dele logo quando a gente chegou no Museu da Farinha. As marcas de fogo evidentes. Fogo esse que servia para fazer o alimento e também para proteger de animais e situações que acontecessem na caatinga. Aqui em frente, uma grande raiz de uma árvore chamada Angelim do Pará que chama a atenção. A 10 metros, um olho d'água com água potável, excelente para beber.
Logo mais à frente, outro olho d'água. Ele morou aqui quando essa região ainda não era parque nacional. Segundo moradores locais, era nesse trecho que se concentrava uma grande incidência de onças que vinham aqui beber água. E aí a gente para pensar, como é que será o que o Pedro, naquela época, enfrentava e se defendia dessas onças? Histórias que a gente talvez não tenha resposta, mas que servem para a gente ir criando dentro da nossa cabeça histórias paralelas às histórias que o parque já nos apresenta. Aqui dentro chama a atenção a maneira que são distribuídas as galerias. A luz do céu penetra, isso faz com que a Gruta do Muquem seja diferente da dos bois. A areia também, característica do arenito, parece cenário de filme, algo assim impressionante. As paredes rochosas são lindas, tem cores impressionantes, a divisão de cada rocha de uma para outra. Você que vier para cá, você vai se impressionar, é muito bonito, porque é tudo perfeito, a altura, as cores da rocha, os desenhos que são formados, é perfeito, é maravilhoso isso aqui. Na companhia das belas imagens da Gruta do Muquem, chegava ao fim nosso segundo dia de expedições.